Você já se perguntou quem foram os piores comandantes do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial? Enquanto alguns generais são lembrados por sua genialidade tática e estratégica, outros deixaram um legado de erros, decisões ruins e falhas catastróficas. No vídeo de hoje, iremos mergulhar fundo no campo de batalha para descobrir os 5 piores generais alemães da Segunda Guerra Mundial e as razões por trás de suas reputações infames. Então, vamos começar com o primeiro nome da nossa lista. Friedrich Paulus foi um marechal de campo alemão, frequentemente lembrado por seu papel fundamental na Batalha de Stalingrado. Sua carreira militar, particularmente sua liderança durante esta batalha, foi amplamente examinada e criticada. Um dos exemplos mais claros da inadequação de Paulus como comandante foi seu erro de julgamento estratégico durante a Batalha de Stalingrado. Paulus não conseguiu avaliar corretamente a logística e os desafios operacionais da guerra urbana prolongada. Quando lançou o assalto a Stalingrado em agosto de 1942, subestimou a resistência soviética e a dificuldade de lutar em uma paisagem urbana que anulava muitas das vantagens tradicionais da Wehrmacht. Sua incapacidade de proteger o rio Volga e cortar as linhas de suprimento soviéticas permitiu que os soviéticos fortificassem suas posições e reunissem reforços. Quando as forças soviéticas lançaram a Operação Urano em novembro de 1942, cercando o 6º Exército Alemão, Paulus hesitou em romper o cerco, apesar das insistências de alguns dos seus comandantes e do risco evidente de permanecer numa armadilha. Ele aguardou ordens explícitas de Hitler, que proibia qualquer retirada. Esse atraso foi catastrófico, pois o 6º Exército Alemão foi cercado. A tensão psicológica de um conflito prolongado pode ter um impacto severo na eficácia de um comandante, e Paulus não foi exceção. Ele estava física e mentalmente exausto. Sua liderança sofreu à medida que ele se tornava cada vez mais fatalista e passivo, minando o moral de suas tropas. Em 30 de janeiro, Paulus informou a Hitler que suas tropas estavam à beira do colapso. Em resposta, Hitler promoveu Paulus a marechal de campo, observando que nenhum marechal de campo prussiano ou alemão jamais se rendeu, implicando que Paulus deveria cometer suicídio. No entanto, em 31 de janeiro de 1943, Paulus se rendeu às forças soviéticas, marcando a primeira vez na história alemã que um marechal de campo se rendeu ao inimigo. Enquanto alguns argumentam que sua rendição foi um ato de pragmatismo para salvar os remanescentes de suas tropas famintas e congelantes, também destacou sua incapacidade de orquestrar uma fuga efetiva ou de resistir até o fim. Esta capitulação não foi apenas uma derrota militar, mas um profundo golpe psicológico para o esforço de guerra alemão, simbolizando o início da retirada constante da Wehrmacht na frente oriental. Ernst Busch foi um general e um comandante-chave na Wehrmacht. A atuação de Busch durante a invasão da União Soviética fornece uma ilustração inicial de suas deficiências. Comandando o 16º Exército, Busch fez parte do avanço inicial em território soviético. No entanto, à medida que a campanha progredia, sua abordagem rígida ao comando tornou-se evidente. Ele seguiu rigorosamente as ordens de Hitler, mesmo quando elas se mostraram estrategicamente falhas. Um dos exemplos mais reveladores das deficiências de Busch foi sua maneira de lidar com o bolsão de Demiansk no início de 1942. Suas forças foram cercadas por tropas soviéticas e, em vez de tentar uma fuga ou uma retirada estratégica, Busch optou por manter a posição conforme ordenado por Hitler. Esta decisão resultou em sofrimento prolongado e baixas significativas para seus homens. Embora os alemães finalmente tenham conseguido reabastecer o bolsão pelo ar e aliviar parcialmente o cerco, a situação exemplificou a obediência de Busch às ordens em detrimento da flexibilidade tática e do bem-estar de suas tropas.
Em outubro de 1943, o marechal de campo Günther von Kluge, comandante do Grupo de Exércitos Centro, foi ferido em um acidente, e Busch foi nomeado como seu substituto. Enfrentando ataques implacáveis quando o Exército Vermelho lançou sua campanha de inverno no final de 1943, Busch se viu constantemente em desacordo com as exigências do alto comando. Ele frequentemente hesitava em agir de forma independente, acatando as ordens de Hitler sem questionar. Em meados de junho, os 700 mil soldados do Grupo de Exércitos Centro eram amplamente superados em número pelos 2.500.000 soldados soviéticos. Em 22 de junho de 1944, quando a Operação Ofensiva de Verão Soviética começou, as 34 divisões do Grupo de Exércitos Centro foram rapidamente dominadas por quase 120 divisões do Exército Vermelho. Os comandantes solicitaram urgentemente permissão para recuar, mas Busch negou esses pedidos, insistindo em manter suas posições. Em 48 horas, a maioria de suas divisões foram dizimadas. Depois de sofrer a perda de 250.000 a 300.000 homens, o equivalente a 25 divisões, Busch foi demitido por Hitler em 28 de junho. O marechal de campo Walter Model o substituiu e conseguiu deter o avanço soviético. Após sua demissão, Busch mergulhou em uma profunda depressão, sentindo-se completamente traído, apesar de sua lealdade inabalável às ordens de Hitler. Tendo gradualmente recuperado o favor de Hitler, Busch foi chamado de volta ao serviço em 20 de março de 1945 para liderar o Grupo de Exércitos Noroeste. Encarregado da defesa da costa alemã ao longo do Mar do Norte, Busch enfrentou desafios significativos, pois ele tinha recursos limitados e lutava para ganhar o respeito de seus homens. No final das contas, Busch se rendeu ao marechal de campo Bernard Montgomery em 4 de maio de 1945. Ferdinand Schörner foi um marechal de campo alemão e uma figura controversa na história militar. Apesar de sua reputada inteligência tática e lealdade inabalável ao regime nazista, o comando de Schörner foi marcado pela crueldade, uma abordagem disciplinar severa e uma série de erros estratégicos que acabaram contribuindo para seu legado negativo. A ascensão de Schörner na hierarquia foi marcada por seu compromisso inabalável com a ideologia nazista e sua aplicação brutal da disciplina. Esta abordagem minou severamente o moral e a eficácia de suas tropas. Ele era famoso por suas medidas severas, incluindo a execução de soldados acusados de deserção ou covardia sem julgamentos adequados. Isso criou um clima de medo em vez de respeito e lealdade, elementos cruciais para a manutenção de uma força de combate coesa. A desconfiança e o baixo moral entre seus soldados prejudicaram sua eficácia, especialmente durante as condições difíceis e desmoralizantes na frente oriental. Estrategicamente, o mandato de Schörner foi repleto de decisões questionáveis que pioraram a deterioração da situação da Alemanha. Sua obsessão em manter a posição a todo custo levou à perda desnecessária de milhares de soldados. O exemplo mais notório disso foi sua defesa do Bolsão da Curlândia. Em vez de autorizar uma retirada estratégica para salvar suas tropas cercadas, Schörner optou por manter a posição, o que levou a uma defesa prolongada e inútil que drenou recursos valiosos e mão de obra. Esta decisão foi simbólica de seu pensamento rígido e inflexível. Além disso, a relação de Schörner com seus superiores e colegas destaca ainda mais suas inadequações como líder. Sua lealdade a Hitler, juntamente com seu desdém pelos colegas que não compartilhavam de suas opiniões, isolou-o dentro da hierarquia militar. Este isolamento não só sufocou a colaboração produtiva, mas também levou à falta de feedback crítico que poderia ter informado melhores decisões estratégicas. O hábito de Schörner de relatar avaliações excessivamente otimistas a Hitler apenas alimentou expectativas irrealistas e diretrizes estratégicas ruins da liderança nazista. Além disso, a incapacidade de Schörner de inspirar suas tropas
ou promover a lealdade além do medo consolidou ainda mais sua reputação de mau comandante. Schörner confiava em medidas punitivas e intimidações, alienando os seus soldados e diminuindo a sua vontade para lutar eficazmente. Isso foi particularmente prejudicial durante os últimos estágios da guerra, quando o exército alemão precisava de tropas resilientes e motivadas mais do que nunca. O legado de Schörner foi ainda mais manchado por suas ações durante os últimos dias da guerra. Ele foi acusado de abandonar suas tropas para se salvar, fugindo do campo de batalha enquanto os aliados se aproximavam. Hermann Göring foi um dos associados mais próximos de Adolf Hitler. Apesar de sua posição influente e conquistas iniciais, seu legado como comandante militar é marcado por uma série de decisões desastrosas e erros estratégicos que contribuíram significativamente para a queda da Alemanha nazista. O carisma de Göring, combinado com sua formação militar, lhe rendeu vários cargos importantes, incluindo ministro da aviação e, mais notavelmente, chefe da Luftwaffe. Um dos fracassos mais significativos de Göring como comandante militar ocorreu durante a Batalha da Grã-Bretanha em 1940. Confiado com a tarefa de garantir a superioridade aérea sobre a Grã-Bretanha para abrir caminho para uma potencial invasão, a Luftwaffe de Göring enfrentou a Royal Air Force. Inicialmente, a estratégia da Luftwaffe se concentrou em atacar os aeródromos da RAF e a infraestrutura, o que começou a dar resultados. No entanto, Göring cometeu o erro crítico de mudar o foco para bombardear Londres e outras cidades em resposta aos ataques da RAF em Berlim. Esta decisão, influenciada pelo seu desejo de retribuição, permitiu à RAF se recuperar e se reagrupar, resultando, em última análise, no fracasso da Luftwaffe em obter superioridade aérea. A incompetência de Göring foi ainda mais demonstrada durante a invasão da União Soviética e a Batalha de Stalingrado. À medida que a guerra na frente oriental se arrastava, as forças alemãs se viram cercadas em Stalingrado. Hitler, influenciado pelas garantias excessivamente otimistas de Göring, acreditava que a Luftwaffe poderia abastecer o 6º Exército sitiado por via aérea. Göring prometeu entregar 300 toneladas de suprimentos diariamente, um número que não era apenas irrealista, mas também logisticamente impossível, dadas as duras condições do inverno e as defesas antiaéreas soviéticas. Na realidade, a Luftwaffe conseguiu entregar menos de 1/3 dos suprimentos necessários, levando à eventual rendição do 6º Exército em fevereiro de 1943. Além dos seus erros no campo de batalha, o mandato de Göring como comandante foi atormentado pela corrupção e ineficiência. A Luftwaffe, outrora uma força formidável, sofria de má manutenção, formação inadequada e falta de inovação sob a liderança de Göring. Seu estilo de vida luxuoso e distanciamento das realidades da frente de batalha corroeram ainda mais sua credibilidade e eficácia como comandante. À medida que a guerra avançava, a influência de Göring desvaneceu-se. Na altura da invasão aliada da Normandia em 1944, a Luftwaffe era uma sombra do que era antes, incapaz de montar qualquer oposição significativa ao avanço das forças aliadas. A má gestão e a incompetência estratégica de Göring deixaram a Força Aérea Alemã esgotada e desmoralizada. O mandato de Wilhelm Keitel como chefe do alto comando das Forças Armadas foi marcado por erros estratégicos e uma lealdade inabalável a Adolf Hitler, levando a resultados desastrosos para a Alemanha. A carreira de Keitel foi caracterizada mais pela conformidade do que pelo brilhantismo. Ao contrário de líderes militares eficazes, faltava-lhe inteligência estratégica e ousadia. Em vez de desafiar as diretivas frequentemente falhas de Hitler, Keitel agiu como um executor obediente, mesmo quando as ordens desafiavam a lógica militar. Isso lhe rendeu o apelido irônico de Lakeitel, que significa lacaio.
Um dos fracassos mais notórios de Keitel foi seu papel na invasão da União Soviética. Apesar dos desafios logísticos e estratégicos colocados pela vastidão e pelo clima severo da União Soviética, Keitel não se opôs à insistência de Hitler em um ataque rápido. Sua incapacidade de defender uma abordagem mais comedida levou à sobrecarga da Wehrmacht e à derrota catastrófica no inverno russo. Quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia em junho de 1944, Keitel não conseguiu coordenar um contra-ataque eficaz. Sua obediência às ordens irrealistas de Hitler impediu uma resposta flexível e oportuna, auxiliando o avanço dos aliados na Europa ocupada. Esse fracasso ressaltou sua falta de julgamento independente e previsão estratégica. Além disso, o papel de Keitel no planejamento e execução de atrocidades de guerra manchou ainda mais seu legado. Ele assinou ordens facilitando crimes de guerra, incluindo a Ordem do Comissário, que orientava a execução de oficiais políticos soviéticos. Após a guerra, a falta de liderança de Keitel e suas falhas morais foram expostas durante os julgamentos de Nuremberg. Condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, ele foi executado em 1946. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Qual general alemão você acha que teve o impacto mais negativo e por quê? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se também de curtir, se inscrever e clicar no sininho de notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.